E foi um período muito difícil. Eu comparo isso a uma sensação de afogamento mesmo, assim. Eu tenho que debater aqui para conseguir ter energia para fazer o mínimo. No meio do ano passado, eu namorava, eu achava que eu ia casar com essa pessoa. A gente achava que ia casar e tudo mais. E um dia ela acordou e falou que ela não aguentava o peso da minha doença e que não sabia até quando ela ficava. Foi quanto tempo de relacionamento? 2 anos e meio. É puxado. Eu olhei, virei e falei que se ela quisesse, ela podia ir embora e que ela não era obrigada a ficar. E ela foi embora. Por mais duro que isso seja, não dá. Eu já fui abandonado. Sim, tá? sim, sim. Em relacionamentos sim, e claro. tudo. Mas assim, eu acho que a sua postura foi muito positiva no sentido de, cara, ninguém fica se não quiser. A porta tem que estar sempre aberta. Claro. Mas um relacionamento longo, 2 anos e meio. Hoje em dia, então, passou de 1 ano, já é... Casamento. Casamento, o que é isso? Mas assim, mas durante esse relacionamento, assim, foi bom enquanto durou? Como é que foi isso? Foi, assim, obviamente, cara, o que aconteceu? Quando a gente se conheceu, eu estava relativamente estável. Sei lá por quê. A gente não sabe por que fica estável também, da mesma forma que a gente não sabe como que vai acordar. É um trem louco. É um trem louco. É. Eu estava relativamente estável e eu tive uma piora depois do Covid. Então, assim, ela me conheceu num momento em que eu estava ok, né? Que dava para viver relativamente bem. Obviamente que não é igual às outras pessoas, mas relativamente bem. E pós o Covid eu tive uma piora abrupta, que foi decaindo bastante. Ou seja, voltou para estaca zero em algumas coisas, né? Tipo... Eu não cheguei aí para estaca de ficar 4 meses de cama, mas, por exemplo, quando eu voltei para o presencial, porque até então eu peguei um período do Covid, né? Era online, então online era mais fácil, que eu fazia de casa, não tinha tanta dor, dava para equilibrar. Então, quando eu voltei para o presencial, minhas dores me destruíam, meu cansaço, minha exaustão. Parecia que eu tinha que ter aquele hiperfoco, provavelmente misturado com TDAH e brain fog ali, uma sopa de legumes, que eu chegava em casa, eu tinha que ficar o resto do dia deitada. Às vezes eu passava o fim de semana inteiro dormindo, porque eu não conseguia acordar, eu não conseguia... Parecia que eu tinha que estar o tempo inteiro repondo, sabe? E foi um período muito difícil. Eu comparo isso a uma sensação de afogamento mesmo, assim. Muitas vezes eu me via como se eu estivesse debatendo. Uma angústia, do tipo... Cara, tipo assim, eu tenho que debater aqui para conseguir ter energia para fazer o mínimo.